Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo e vocês? Um prazer estar aqui. Muito obrigada, né, por estar aí, ter recebido o nosso convite para estar participando nessa noite de hoje aqui conosco, falando de um assunto extremamente tão importante, que é sobre os primeiros 1000 dias de vida do bebê e a saúde bucal. Muito obrigado, CROMG, já agradece desde já a sua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite, um prazer. Doutora, antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, eu vou te pedir para que se apresente um pouquinho aqui para a gente. Ótimo. Bom, eu sou Jenny Abanto, eu sou peruana de nascimento, mas o meu coração é brasileiro, eu sempre falo isso. Eu fiz toda a minha pós-graduação no Brasil, e parte dela também na Inglaterra. Eu fiz sua especialização na APCD e fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doc, né, em odontopediatria na Universidade de São Paulo. E parte do meu doutorado, eu fiz o doutorado sanduíche na University College of London, na Inglaterra, e fiz também um pós-doc em epidemiologia, nutrição materno-infantil, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E, bom, sou professora, coordenadora da pós-graduação em odontopediatria com ênfase em bebês, né? É uma pós-graduação internacional na Faculdade de Odontologia da APCD, e coordeno a área de saúde bucal do estudo de primeiros 1000 dias de vida do bebê da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo também, que é um prazer, um estudo muito lindo. E para você que está aí nos acompanhando, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, que a doutora Jamie vai estar aqui para responder mais no finalzinho da nossa live, né, doutora? Isso aí, isso mesmo. Bom, doutor, então, para dar início à nossa conversa, vamos começar a falar o que são os primeiros 1000 dias de vida do bebê. Pois é, os primeiros 1000 dias de vida do bebê, né, é o período mais importante dentro do ciclo de vida, né, do ser humano. Este período, né, dos 1000 dias, compõe os 270 dias da gravidez, considerando que este é um parto a termo, que os indicadores de saúde são melhores, né, para o bebê, sendo um parto a termo, mais os 365 dias do primeiro ano de vida, mais os 365 dias do segundo ano de vida. Então, a gente tem aí 1000 dias. E esses 1000 dias, né, eles definem todo o ciclo de vida, em termos de indicadores de saúde ou de doença, né? E, inclusive, esses 1000 dias, a gente fala, de acordo com a literatura, que tem impactos intergeneracionais, né? Este período de 1000 dias é a origem do desenvolvimento da saúde e da doença, e um período, né, também conhecido como janela de oportunidades, porque neste período a gente consegue trabalhar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né, de origem tanto sistêmico quanto bucal. Né? E a gente sabe hoje que as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo, temos a cárie dentária, a obesidade, diabetes, né, e doenças cardiovasculares. E todas elas têm o mesmo fator de risco, né, comum, que é o consumo de açúcares livres. Então, a gente consegue trabalhar nesses 1000 dias com uma prevenção, né, geral, não somente em termos de saúde bucal, mas no desenvolvimento integral deste bebê. Nesses primeiros 1000 dias de vida também, que a gente programa o bebê, né? Programa tanto a sua anatomia, a sua fisiologia, programa o metabolismo deste bebê, programa a seleção da microbiota intestinal e oral, né? E programa a maior parte do desenvolvimento cognitivo deste bebê. E programa uma coisa muito importante para nós, que é a preferência e os hábitos alimentares, né? Que são aquelas preferências e hábitos que vão permanecer pelo menos até a idade adulta jovem, né? Já estão em muitos estudos longitudinais que acompanham as amostras, né, dos mesmos indivíduos, e eles mostram que existe uma boa correlação
entre as preferências alimentares e os hábitos alimentares adquiridos nesta primeira infância e manter os mesmos hábitos na infância tardia, na adolescência e na idade adulta jovem, né? Então, nós, né, adultos, somos resultado daquele período, né? E não somente nós, né, mas também nossa próxima geração é resultado desse período, né, de 1000 dias, né, anterior. Então, tudo isso acontece por meio de alterações epigenéticas, né? Hoje, a gente sabe que a epigenética é responsável por mais de 80% do que nós somos, né? E mais de 80% é muito, né? E pensar que mais de 80%, então, é hábitos e estilos de vida, já que a epigenética é justamente a interferência, né, de nossos hábitos, os nossos estilos de vida, na atividade e na expressão dos nossos genes, né? A gente programa, né, como eles vão pensar e como esses genes vão se expressar a curto, médio e longo prazo, né? Aumentando ou reduzindo riscos, né, para doenças de acordo de diversos fatores, né, que se deram neste período, desde alimentação, né, hábitos de alimentação, desde hábitos, por exemplo, o estresse sofrido neste período, que é um evento adverso, desde estilos de vida como fumar, como beber, né, mas hábitos de sucção não nutritivos também, né, o uso de bicos também traz programações epigenéticas, mas o que mais tem sido estudado e o que mais gera alterações epigenéticas hoje é a alimentação, né, o tipo de alimentação, o tipo de nutrição que se deu neste período, né, de 1000 dias, né, daquele bebê. E quando a gente fala nos 1000 dias na gestação, essa programação ocorre via alimentação materna, né? Via hábitos e estilos maternos, né? Já no pré-natal. E qual, então, que a senhora destaca a importância de todo esse período? Não entendi, desculpa. A importância desse período. Em que a senhora destaca? Então, na verdade, tudo conjunto, né? A gente destaca justamente essa programação. A gente define quem essa criança vai ser no futuro, né? Em termos de saúde bucal e sistêmica. Então, mais de 80% do que for, né, colocado para essa criança em termos de hábitos, de estilos de vida, vão definir o seu futuro. Vão definir, né, seus riscos para a saúde ou para a doença, né, e os riscos da sua próxima geração. Então, realmente, é de uma importância vital, porque estas alterações epigenéticas são muito mais suscetíveis de acontecer neste período da vida, né? Depois isso vai se diluindo. Então, realmente, essa é a fase mais importante, onde a gente precisa investir, né, em estratégias de promoção de saúde transdisciplinar, né? Aliadas a outras áreas de saúde materno-infantil, realmente. E essa é a importância de nós, como odontopediatras ou como dentistas, não trabalharmos mais sozinhos, né? Deixarmos de trabalhar sozinhos e cada vez mais a gente se aliar a outras áreas de saúde materno-infantil, pelo menos as áreas de promoção de saúde, né? Porque nesse período é promoção de saúde, né? É trabalhar com educação. É um trabalho em conjunto, então, doutora? Trabalho em conjunto, mas, na verdade, não em conjunto em termos de encaminhar o paciente. Mas nós, como dentistas e odontopediatras, claro, a gente vai ter que detectar, se detectarmos alguma trajetória inadequada, ou detectamos algum problema que requer tratamento, a gente vai encaminhar. Mas a probabilidade da gente prevenir é muito maior do que da gente tratar nesse período, né? Então, na verdade, a gente trabalhar com as bases de promoção da saúde dessas outras áreas. Porque, por exemplo, o que é importante para a ginecologista em termos de redução de complicações obstétricas é importante para mim também, porque essas complicações obstétricas podem gerar desfechos bucais, agravos bucais naquele bebê, maior risco para maloclusões, maior risco para defeitos de desenvolvimento de esmalte, sabe? Desde o pré-natal. Então, assim, a gente tem fatores de risco comuns. Inclusive, a saúde bucal dessa gestante pode aumentar o risco para uma complicação obstétrica também, como uma prematuridade, como um baixo peso ao nascer, na presença de uma periodontite, por exemplo, na gestante. Então, temos muitas coisas em comum, né, para a promoção da saúde. O que é importante, por exemplo, para uma fonoaudióloga
uma fono que trabalha com motricidade oral, a fono que está encarregada do desenvolvimento das funções orais deste bebê, né? Que está encarregada do que é sucção, deglutição, mastigação, respiração, fonética. Para mim é importante, porque desse desenvolvimento adequado das funções depende a biogênese da minha dentição decídua. Então, né, eu preciso me preocupar em que essas funções se desenvolvam bem com orientações básicas que eu posso passar como dentista e ser ponte de informação transdisciplinar e não necessariamente encaminhar para ela receber essas orientações de uma fono, né? Que raramente uma mãe vai marcar uma consulta com uma fonoaudióloga, por exemplo, né, uma mãe de um bebê recém-nascido, para saber como é que o seu bebê vai desempenhar bem as suas funções orais. Isso não é uma coisa comum, né? Mas nós, né, na consulta, já desde o pré-natal, nos primeiros meses, como dentistas, temos mais oportunidade, né, para passar essas orientações, né, de promoção de saúde dessas outras áreas que, de qualquer forma, vão reduzir os riscos, né, de problemas bucais para a nossa área também, em um momento determinado. Então, da mesma forma para o pediatra, o que é importante para o pediatra para reduzir, por exemplo, doenças metabólicas, né, doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, que hoje são prevalentes, para mim é importante para reduzir cárie. E o fator de risco é o mesmo, né? É açúcar livre. Então, a gente pode trabalhar com essa conscientização, com essa sensibilização sobre os riscos globais, né, desses consumos inadequados de alimentos. Não somente falar de riscos bucais, mas riscos gerais, né, que eu acho que isso Ou acaba seja, né, levando mais doutora, mudança. a saúde aí começa pela boca. Sem dúvida, é pela boca que se dá a origem dos problemas de ordem sistêmico também, né? O que faz mal para a boca faz mal para o corpo, né? Faz mal para o sistêmico. Então, a gente precisa, por isso, passar essas orientações mais amplas, né? Sobre riscos globais, né? E deixar de falar somente em boca, né? Mas ir além da boca, né? Ir além, justamente. E o que podemos, doutora, como podemos, assim, avaliar no pré-natal odontológico? Olha, Como que é feita essa avaliação? é muita coisa, né, que dá para fazer no pré-natal odontológico e a relevância deste pré-natal para os cuidados de saúde bucal e geral da gestante são vitais para o desenvolvimento da saúde bucal e geral também deste bebê, né? Falou assim, não é à toa que é uma política pública, né, do Ministério da Saúde, né, que esta gestante tenha o direito de passar numa consulta odontológica durante o pré-natal, né, dada a relevância, né, que tem esse período. Então, nesse período, a gente trabalha o pré-natal odontológico em duas etapas. A gente trabalha na primeira etapa com a saúde bucal e geral da gestante, recomendações e controles preventivos. Isso pode ser feito uma vez por trimestre ou pelo menos uma vez durante todo o pré-natal. Mas o ideal seria uma consulta por trimestre, né? Não somente para educar, né, em relação a algumas mudanças sistêmicas que poderiam ter alguma repercussão bucal, né, e maior risco para vulnerabilidade de doenças bucais, mas também para fazer os controles preventivos, né, da saúde periodontal, do controle do biofilme, detecção de início de lesões de cárie, né, lesões iniciais de sua atividade. Isso é importante porque a gestante precisa entender que ela, né, por conta de algumas alterações sistêmicas, há mudanças na cavidade oral desta gestante durante o período da gestação. Por exemplo, há uma redução do fluxo salivar, há uma menor capacidade tampão, né, o buffer dessa gestante. Essa gestante tem maior permeabilidade capilar por conta da ação dos hormônios, né, como os estrógenos, progesterona, o que aumenta seu risco para doenças periodontais. E essas doenças periodontais podem gerar complicações obstétricas, né? Ainda mais se esta gestante é de alto risco. Então, estilos de vida desfavoráveis, por exemplo, né, que podem levar para maior risco para defeitos de desenvolvimento de esmalte, né? A gente sabe que há alguns estudos, apesar de que não, os fatores etiológicos, né, para os defeitos
de desenvolvimento de esmalte não estão bem esclarecidos, né? Porque faltam mais estudos robustos, né? Mais estudos longitudinais, mas a gente já tem uma boa literatura associando fatores pré-natais de origem sistêmico, né? Nutricionais, a maior probabilidade do desenvolvimento desses defeitos já desde o pré-natal ou no perinatal. Complicações obstétricas, né, podem levar também ao maior risco para esses efeitos. Então, assim, a gente pode também desmitificar muito na gestação sobre... Há muitos mitos, né, de que um mito muito forte é que as doenças bucais são inerentes ao período da gravidez, né? Muitas gestantes pensam que ter doenças bucais faz parte da gestação, quando não é, né? O que acontece são essas mudanças na cavidade oral que, somadas a uma dieta e a uma higiene, né, deficiente, sem dúvida aumentam o risco, porque ele é mais vulnerável, né, para o desenvolvimento. Então, também a gente precisa controlar essa nutrição, o ganho de peso gestacional, porque essa gestante precisa ter um ganho de peso gestacional adequado, já que se ela tem um ganho de peso gestacional excessivo ou insuficiente, né, ela acaba tendo menores indicadores para o aleitamento materno, né? Já há boa evidência científica, a revisão sistemática mostrando que mães, né, com gestantes com ganho de peso gestacional excessivo ou insuficiente podem ter menor produção láctea, podem ter um desmame mais precoce, né? Então, a gente precisa cuidar do aleitamento materno também desde o pré-natal, empoderar essa gestante desde o pré-natal para o aleitamento materno, e não somente empoderar com base nos benefícios globais, né, desse aleitamento materno, não somente para a saúde bucal, mas geral, mas também falar dos desafios do aleitamento materno, para o seu estabelecimento, né, porque a gente sabe que há desafios no puerpério, né, e explicar sobre esses desafios, falar sobre... não somente sobre os desafios, mas também sobre a técnica, né, para a pega deste bebê, que é uma coisa muito complexa e que é responsável hoje por mais de 60%, né, dos desmames precoces por fissuras, por dor, né, na hora de amamentar. Justamente, muitas mulheres passam por esse tipo de Sem problema dúvida. e não sabem como ali resolver, como amamentar da forma certa, E aí começa com o a que acaba introdução de prejudicando. bicos, né? Ou de mamadeira, de fórmula. Isso, Na nossa amostra, no nosso estudo de 1000 dias, a gente tem um estudo muito lindo que acompanhou 800 binômios mamãe e bebês desde a gestação até os 2 anos de idade, né? A gente fez o acompanhamento em 1000 dias de sim. 800 binômios e a gente viu que mais de 60% das puérperas desenvolveram dor ou fissuras, né? No puerpério, já nos primeiros 30 dias. E elas saíram, né? A maior parte dessas mulheres saem do aleitamento materno exclusivo por conta disso. Então, é Justamente. importante fazer essa educação, né? E essa orientação de pega desde o pré-natal. E a fazer um bom diagnóstico e controle, né, preventivo, tanto dentro do consultório, quanto orientações e medidas preventivas para fora do consultório. Diagnosticar o que é uma urgência odontológica gestacional, o que é um tratamento eletivo, para saber o melhor momento, né, para tratar essa gestante durante a gestação e a forma mais segura de fazer isso, que é totalmente tranquilo atender desde que você tenha o conhecimento científico para isso. E depois também fazer a orientação sobre a saúde bucal do bebê, né? De como essa Sim. saúde bucal materna se associa a complicações obstétricas para o bebê, de como esses estilos de vida, ou nutrição, ou doenças durante a gravidez se associam ao risco, né, para maior probabilidade de defeitos no desenvolvimento de esmalte. Explicar que a prematuridade aumenta o risco para maloclusão moderada ou grave no bebê, né? Isso já está bem comprovado, a gente sabe pela literatura que bebês prematuros, né, têm 42% mais risco de desenvolver maloclusão moderada a grave, né? Então, fora que o crescimento é mais prejudicado, crâniofacial, então a gente precisa falar sobre isso, né, em como trabalhar essa prevenção, né, que é importante para a gineco e para nós também, para nossa área. Então, e conscientizar também essa família para a transformação de hábitos alimentares já desde a gestação.
né? Porque a cárie, que é a doença mais prevalente, né, no mundo, esta cárie já para o bebê, né, na cárie na primeira infância, é uma doença comportamental, né? Ela depende de hábitos, de higiene e dieta. Então, é melhor adquirir esses bons hábitos desde a vida intrauterina, né? Desde o pré-natal, essa família mudar seus hábitos, né? No período que estão mais sensibilizados, né? Com o nascimento, com a chegada desse bebê. Então, tem muita coisa, né? Para trabalhar realmente no pré-natal, com relação à gestante, com relação ao bebê, né? Inclusive, doutora, nessa pandemia, né, a gente viu que teve um aumento muito grande no consumo de açúcar. Sim. O pessoal em casa, a ansiedade leva a gente a comer um pouco mais, a exagerar, né? Sim. Então, houve esse aumento. Então, eu creio assim que tanto gestante já está num período tão ansioso, né? Com tudo aquilo. Então, o que a senhora diz sobre esse momento em que a gente está vivendo? As pessoas também estão em casa com seus filhos, né, crianças. O que você diz sobre isso? Pois realmente esse consumo de açúcares livres ou de sacarose, né, para nós, tem aumentado muito, né? Há vários estudos do Brasil, né, muito relevantes, estudos de corte realizados por equipes brasileiras, né, mostrando que esse consumo de açúcar já começa muito precocemente na vida, nos primeiros meses de vida desse bebê, já no puerpério. Por exemplo, no nosso estudo de 1.000 dias, aos 30 dias de nascidos, dos 800 bebês, aos 30 dias, 20% aproximadamente já tinha consumido açúcar, né? Seja de forma direta, né, com adição de açúcar, por exemplo, os leites artificiais, seja açúcar livre no mel, ou seja no chá, porque há muita oferta de chá, né, por muitos mitos, por conta da fase de cólicas do bebê, né? Muitas vezes as mães pensam que isso vai resolver, mas não resolve nada, e acaba que esse chá vem com adição de açúcar, né? Tem um estudo do professor Feldens no Sul mostrando que 98% dos bebês, né, da atenção primária, nos primeiros 6 meses de vida, 98% já tinha consumido açúcares, né? Então, é muito, né? Numa fase que é exclusivamente láctea. E esse consumo, nesses já primeiros meses de açúcares, se associou com a maior incidência de cárie aos 38 meses de idade, né? Com a cárie na primeira infância grave. Então, essa exposição muito precoce determina o risco, né, de cárie na primeira infância grave aos 38 meses de idade. Então, fora que está programando metabolicamente esse bebê para maior risco, né, de doenças crônicas não transmissíveis, de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares que podem se manifestar a curto, médio ou longo prazo, porque eu estou numa fase de programação, né, programação metabólica. Então, os riscos para esse bebê, para o ciclo da vida, já estão se definindo, né, de forma negativa nesse período. Então, por isso que a recomendação de que os bebês não sejam, né, criança com menos de 2 anos de idade e nesses 1.000 dias não seja exposta, não se consumam açúcares livres, né, nesse período da vida. É uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde do Brasil no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos de idade, né? Então, assim, é uma recomendação do Unicef, uma recomendação da IAPD, que é a Associação Internacional de Odontopediatria, enfim, de muitas instituições, né? E esse consumo também na gestação deveria ser reduzido, né, ao máximo, porque esse consumo de açúcares livres sempre é maior na gestação, né, quando a mulher está gestando em comparação a quando não está gestando, né? E não, é verdade. Isso é uma coisa assim, sem dúvida não tem base científica nem biológica para isso, sim, mas pode ser uma influência cultural, social, né, desse período. Só que eu tenho um meio bucal mais vulnerável. E se eu tenho um maior consumo de açúcares livres, é claro que na gestação o índice CPOD pode ser mais alto, né? E a gestante tem maior probabilidade para desenvolver cárie, porque o meio bucal é desfavorável, né? Mas e também ele aumentou o consumo de açúcares, né?
Fora que este consumo de açúcares em excesso na gestação e em excesso não é muito em termos de calorias consumidas. Há estudos mostrando que, por exemplo, um consumo diário de 200 calorias por dia de açúcares livres, 200 calorias por dia, pode ser uma lata de Coca-Cola, vamos falar assim, sim? Não é muito. Uhum. E se for essa uma rotina, essa gestante tem maior risco para o bebê nascer prematuro, né? Então, Olha há só. maior risco para pior desenvolvimento cognitivo neste bebê no pós-natal, com o consumo aumentado de açúcares no pré-natal. Há maior risco para desenvolvimento de asma no bebê no pós-natal, porque ele está exposto a açúcares aditivos, a tudo mais. Então, para isso... Até o problema respiratório Até entra asma, sim. E nesse... para essa evidência é robusta, é uma revisão sistemática de estudos longitudinais mostrando essa associação entre o consumo de bebidas adoçadas na gestação e o risco para desenvolver asma nas crianças já na fase, né, quando elas já nasceram posteriormente, né, no desenvolvimento pós-natal. Então, assim, realmente esse consumo traz muitos riscos, mas a gente precisa muito educar, né? Investir em educação, porque enquanto não existe essa educação, realmente não há uma conscientização, né? É difícil entender por que eu vou reduzir o consumo se todo mundo na gestação come mais, né? É a fase que tem que, né, culturalmente, que ela se sente mais à vontade para, assim, para fazer alguns, né, ter alguns desejos que não são, né, não contribuem, né, desde o ponto de vista nutricional, né, para o desenvolvimento desse bebê. Pelo contrário, aumenta o risco para diabetes gestacional, para obesidade gestacional, e isso, né, traz complicações obstétricas também, né. Doutora Jane, eu vou até pedir para a senhora comentar um pouquinho também do livro, onde teve a sua participação junto com outros colegas, né? E dentro desse livro que vocês escreveram, fala da programação sensorial por sabor. Verdade. Comenta para a gente um pouquinho do livro e depois o que é essa programação sensorial por sabor. Sim, é verdade. A gente publicou o ano passado, né, o livro de Primeiros 1000 Dias de Vida do Bebê e Saúde Bucal. E a gente, justamente nesse livro, teve uma visão transdisciplinar, né? Trabalhou com outros profissionais de saúde materno-infantil, justamente naquelas bases de promoção da saúde que servem para o dentista, para o odontopediatra, educar na consulta clínica, né? Sem que essa paciente tenha que passar numa fono, numa nutri. A gente poderia ser a ponte dessas informações e brindar essas informações, porque temos mais oportunidade de que essa gestante passe conosco, né? Pelo pré-natal Sim. odontológico, porque o bebê vai no dentista, então a gente Uhum. tem mais oportunidade, né? Depois do pediatra, depois do gineco, a gente está aí, né? Somos mais próximos, né? Então, nesse livro a gente discute sobre essa programação sensorial de sabores e é um assunto que a gente também deveria tocar durante o pré-natal odontológico ou posteriormente também reforçar, porque as preferências alimentares, como eu comentei, né, por sabores, começam nesses 1000 dias, se definem nesses 1000 dias. E o bebê começa a... É importante falar que essa preferência, né, do ser humano pelo sabor doce é inata. Tem uma influência genética, sim? Então, a gente prefere o sabor doce, né, de forma inata, porque isso já vem de uma evolução seletiva da espécie humana, sim? Sabe? Antigamente, nossos antepassados que caçavam, se alimentavam da natureza, eles sabiam que frutos doces traziam energia, né? Não somente um sabor agradável, mas dava energia e não estava associado a envenenamento, por exemplo, né? A venenos, a alguma coisa tóxica, como substâncias ou sabores amargos, de frutos amargos. Então, isso levou a uma evolução seletiva. E há estudos antigos já também, mas muito lindos, mostrando que na vida intrauterina, quando se injeta no líquido amniótico substâncias doces e é observado o bebê no ultrassom, esse bebê faz expressões de prazer quando são injetadas substâncias doces no líquido amniótico, e este bebê faz uma deglutição de até 5 vezes mais, né, em comparação a uma deglutição normal para 5 meses de vida intrauterina, né, que é quando o paladar já está formado, mostrando uma preferência pelo doce já desde a vida intrauterina, sendo que
quando é injetada uma substância amarga, o ácido, uma amarga, ele reduz a 1/3 a deglutição, mostrando rejeição. Então, desde a vida intrauterina, né, o bebê sente o sabor, né, e o cheiro dos alimentos da mãe. Ele se nutre pelo cordão umbilical, mas quando ele faz deglutição de líquido amniótico, este líquido amniótico tem sabor e cheiro da dieta materna. Então, é o primeiro meio de experiências sensoriais, de preferências, de começar a definir essas preferências por sabores. Posteriormente, a seguinte fase, né, de programação sensorial para essas preferências por sabores, que seria a epigenética, porque o ambiente expondo, né, e mudando essas preferências, reduzindo essas preferências genéticas inatas, a seguinte fase é o aleitamento materno, que o leite materno também muda de sabor de acordo à dieta materna. E ele também tem o cheiro e o sabor, né, da dieta materna, né? Então, também acaba sendo um meio para experiências sensoriais. Inclusive, os estudos que falam sobre estas preferências por sabores ou este ambiente, né, esta epigenética via dieta materna, né, no líquido amniótico, via dieta materna, no aleitamento materno, inclusive os estudos mostram que a evidência é mais forte, né, para esta programação sensorial por sabores via aleitamento materno. Sim, ainda há mais evidência para o leite materno. Há muitos estudos longitudinais da área da nutrição materno-infantil, muito lindos, mostrando que são cortes, estudos de cortes, né, que acompanham bebês desde o nascimento, alguns deles acompanham até os 7 anos de idade, mostrando que bebês que amamentaram de forma exclusiva até os 6 meses de idade, ou pelo menos até os 12 meses de vida, são bebês que têm maior tendência, há uma tendência maior de forma significativa de preferir e consumir mais frutas e verduras na alimentação. Sim? Então, são bebês que aceitam melhor frutas e verduras em comparação àqueles bebês que não amamentaram ou amamentaram por muito pouco tempo. E isso tem base nessas experiências sensoriais, né? Que são já de forma precoce, né? Expostas via leite materno, né? Então, nos primeiros meses de vida. Então, assim, é realmente lindo, né? Porque a gente reduz muitas vezes essas complicações, essas dificuldades que as famílias têm na alimentação complementar, né? Para favorecer, né, uma alimentação mais variada, né? Justamente. E, doutora, a gente pode higienizar a boca do bebê? Como é que é feito isso? Sim, olha, a higiene bucal, né, em termos de prevenção de cárie, né, só há evidência em termos de eficácia para a prevenção de cárie desde a erupção do primeiro dente, né? Higienizar desde a erupção do primeiro dente, com A do escova. primeiro dentinho. Sim, evidências científicas só existem para benefício, né, e para realmente prevenção de cárie quando se higieniza a partir da erupção do primeiro dente de leite, né, do primeiro dente tecido. Claro que usando, né, uma pasta com flúor que contenha pelo menos 1000 ppm de flúor, né, tem que ter pelo menos 1000 ppm. Pode ser a pasta, inclusive, de adulto, né? Porque em termos de flúor solúvel, acaba sendo equivalente a uma pasta de 1100, por exemplo. Então, não tem problema. A única diferença é o sabor, que nem sempre o bebê aceita o sabor de uma pasta de adulto. Mas, não aceitando, pode partir para uma infantil, desde que tenha pelo menos 1000 ppm. O segredo é sempre controlar a quantidade, né? A quantidade que é o segredo, a gente sempre usa a quantidade equivalente nesses bebês que estão começando a nascer, o primeiro dentinho, equivalente a metade de 1 grão de arroz, é muito pouquinho nesses primeiros dentes. E uma frequência de, no mínimo, 2 vezes por dia, para a gente ter alguma eficácia anticárie, sim? Então, evidências há de higiene nesta fase. Antes desta fase, na fase edêntula, na verdade que tudo é empírico ainda, né? Empírico, né? Eu falo que assim, a gente vivia antes numa era da odontologia baseada na eminência, né? E hoje a gente vive na era da odontologia baseada na evidência.
Então, desde o ponto de vista de evidências, não há nada, né, que nos mostre que é um benefício de higienizar a boca de um bebê dentro, né? Realmente não há estudos que nos confirmem que é um benefício em termos de maior adesão à escovação posteriormente, muito menos de menor incidência de cárie, né, que seria o ideal. Não há. Né? Só há evidência para isso a partir da erupção do primeiro dente. Então, principalmente porque o aleitamento materno, também este leite materno, nos bebês que fazem aleitamento materno exclusivo, este leite materno tem imunoglobulinas que protegem a cavidade oral deste bebê, né, de patógenos orais externos, oportunistas, como fúngicos, virais. Então, o bebê que amamenta, que está no peito, né, este bebê aumenta a sua atividade antimicrobiana salivar. Os antimicrobianos salivares estão, inclusive, em 10 vezes mais, né, superior em comparação à saliva de um adulto. Há valores significativos de peróxido de hidrogênio naturais formados em boca, né, o que protege essa cavidade oral, traz melhor imunidade oral, regula melhor o microbioma oral. Então, realmente, pelo contrário, higienizar num bebê que amamenta coloca em risco esta imunidade oral, né, oferecida pelo leite materno, né? O corpo humano é É perfeito, né, perfeito. doutora? Deus sabe o que faz, né? A gente que inventa, às vezes, moda. É verdade, é verdade. Aqui, tem muita gente perguntando como adquirir o livro. Ah, o livro vocês conseguem adquirir com a editora Napoleão, né? A editora Napoleão, no Ah, site deles, eles vendem o livro e eles enviam também. Eu acho que o frete é até gratuito, né? Mas o livro está muito bom, é do ano passado. Quem sabe daqui um ano, dois, a gente lance o volume 2 com resultados da nossa pesquisa, né? E também novos estudos que estão chegando, né? que bacana. Doutora, bom, dando continuidade então aqui, explica pra gente o que é melhor? A criança tá com o seu dedinho lá chupando o dedinho ou a chupeta? Ai, Porque um dos dois ele vai procurar, ele vai querer, né? sim. Ou não? Olha, esse é um assunto bem polêmico, né? Eu acho que, assim, vários profissionais podem divergir da sua opinião, né? Da sua posição. Então, eu prefiro falar destes primeiros meses de vida, sim? Vamos falar assim, nos primeiros 6 meses de vida do bebê, com certeza, essa sucção de dedo, né? A gente deve desmitificar muita coisa, porque antigamente, quando o bebê nascia ou nos primeiros meses colocava o dedo na boca, muitas vezes o profissional trocava por uma chupeta, né? Falava assim, ai, não, o dedo não dá chupeta. Mas isso, nesta fase da vida, não é uma orientação correta. Por quê? Porque nesta fase da vida, este dedo é um reflexo neural automático, sabe? Que vem da vida intrauterina, porque o bebê treina a sucção na vida intrauterina, entre as 18 a 20 semanas de vida intrauterina, ele treina a sucção e o que tem mais próximo dele para treinar essa sucção é o dedo. Então, o bebê É o conhece o dedinho. dedo, né? Desde a vida intrauterina, não é uma Aham. coisa que ele não conheça. Quando este bebê nasce, quando ele faz sucção de dedo, é um sinal inicial de fome. Ele usa como sinal inicial de fome. Inclusive, isso está dentro das diretrizes do Ministério da Saúde, nesse guia alimentar para crianças menores de 2 anos de idade. Tem uma tabelinha muito legal que mostra sinais iniciais de fome. E é balbuciar e pôr dedo ou mão na boca. Então, seria o melhor momento para a mãe amamentar. Sim, mas muitas mães Sim. não sabem disso. E elas esperam que o bebê, às vezes, chore para amamentar, sendo que o choro é um sinal tardio de fome. Ou seja, já passou além da conta, né? Sendo que esse choro também pode significar outras coisas. Então, a gente precisa ver esse dedo na boca como um sinal inicial de fome, sim? Nesses primeiros meses, como um reflexo neural automático, porque o bebê usa não somente para mostrar que ele quer saciar-se, muitas vezes de forma nutricional, mas pode ser porque ele está procurando uma saciedade neural, que é psicoemocional, porque este peito, né, materno, ele sacia não somente nutricionalmente, mas psicoemocionalmente, né, neuralmente. Então, é necessário amamentar por esses dois motivos, né, saciedade nutricional e saciedade neural. Então,
nesse período, a gente não pode ver o dedo como uma coisa ruim. É claro que também ele pode ser um indicador de que algum padrão do aleitamento não está acontecendo de forma correta. Por exemplo, ele pode ser um indicador de que o bebê não está mais em aleitamento materno exclusivo ou não está em livre demanda. E o ideal é livre demanda. Então, o bebê, às vezes, ele está com horários rígidos de aleitamento, que não é recomendado, então ele começa a se saciar neuralmente sozinho. Então, a gente precisa indagar, né, para promover livre demanda, para promover aleitamento materno exclusivo, né, para promover uma maior Sim. frequência, muitas vezes, de oferta diária desse peito, né, para ver se isso aqui diminui, e não diminuindo e tudo estando ok, pois tem que ser visto como uma coisa natural, fisiológica, sim? Agora, depois dos 6 meses, isso já não é mais um sinal de fome. Aí a gente precisa já tomar alguns cuidados, porque vai começar a erupção dos dentes, a gente precisa, o bebê começa a ter com 6 meses mais controle, maior autonomia para o controle. Então, a tendência deveria ser diminuir, sim, de fazer Certo. isso. Mas, se Aham. isso não acontece, a gente pode gerar algumas estratégias sem ter que usar a chupeta, porque a chupeta nos traz muitos riscos globais, não somente para função e forma, né? Mas também riscos para o desenvolvimento geral. Então, a gente pode trocar, por exemplo, por um estimulador, que são aqueles como mordedores, sabe? Vem alguns mordedores com Sim, cabeça de sim. silicone, que vendem, né, nos Aham. bebês. Essa é uma excelente troca, porque toda vez que o bebê coloca o dedo na Ah, boca, né, isso já com 5 ou 6 meses aí, em diante, eu troco pelo mordedor, que tem inclusive uma forma similar, mas sim. ele permite com que o bebê realize movimentos mais dinâmicos dessa cavidade oral. O bebê, né, o mordedor, ele estimula, inclusive sensorialmente, não é uma coisa passiva, né? Não é um movimento passivo, é um movimento ativo. Então, desde o ponto de vista sensorial, inclusive contribui essa troca, né? Mas não seria ideal fazer a troca pela chupeta, desde o meu ponto de vista, nunca, né? Doutora, o nosso horário já Eu está vi quase isso. chegando, um tempinho assim, finalzinho, mas tem umas duas perguntinhas que não pode deixar de fazer. É o seguinte: o que o odontopediatra precisa saber da importância do leite materno? E incentivar também, né, a sua paciente ali. Sim, não, olha, aleitamento materno é a base da nossa odontologia. Então, sem dúvida, a gente precisa promover e trabalhar, né, com promoção desde o pré-natal, porque é a base para o crescimento e desenvolvimento do nosso sistema estomatognático. O que a gente sabe até hoje é que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois o aleitamento materno continuado, né, em conjunto com uma alimentação complementar adequada, né, em termos de texturas e tudo mais, esse aleitamento materno continuado, pelo menos até os 2 anos de idade, faz com que a gente consiga o melhor desenvolvimento, né, e o ótimo desenvolvimento do sistema estomatognático e do crescimento crânio-facial, o que tem tudo a ver com nossa área. E se este sistema estomatognático se desenvolve bem, né, em consequência, as funções orais se desempenham bem. E se as funções orais se desempenham bem, a biogênese da nossa dentição decídua também se desenvolve bem, e a nutrição desse paciente também. Então, não tem como ter, né, uma boa biogênese da dentição decídua se não tiver essas condições prévias, né? Se não, tudo é uma consequência. Sim, Então, eu preciso ter a base pronta, né? Então, também esse aleitamento materno, há estudos lindos mostrando que bebês que amamantam pelo menos até 1 ano de idade são bebês que têm melhor pontuação na função masticatória, né? Na fase pré-escolar, tanto para o corte de alimentos, para o padrão de mastigação bilateral, rotatório, com lábios ocluídos, que tem tudo a ver para nossa área. Sabe-se que o aleitamento materno reduz o risco para maloclusões em até 68%. É muito, né? O que ele nossa, reduz o risco para muito. maloclusões, independente do tipo de maloclusão, né? Na comparação entre aleitamento materno e uso de mamadeira com relação à cárie, né? A gente sabe que o bebê que amamenta, né? Ele tem
uma redução de 60% no número de dentes afetados por cárie. Então, o bebê, na comparação, né, entre aleitamento materno e mamadeira, ele tem menor incidência de cárie estando em peito em comparação à mamadeira, que é o principal, né, veículo de entrada de açúcar. Então, assim, tem muitos motivos, né, na nossa área para a gente preferir, né, e trabalhar com base em promoção de aleitamento materno. E por isso que é importante, claro, que o odontopediatra, o dentista, se capacite, né, sobre por que é importante, como promover o aleitamento, como orientar sobre técnica, né, e como empoderar sobre esses benefícios e desafios e tudo mais, né. Doutora, e a senhora comentou comigo também, a gente estava fazendo um roteiro sobre o estresse tóxico infantil. Sim. Eu achei isso muito interessante comentar. E qual é o papel da família e do odontopediatra nesse contexto? Sim, olha, o estresse tóxico infantil é um assunto considerado como uma descoberta recente, porém é considerada a doença infantil do século XXI, sim? Há diretrizes sobre estresse tóxico infantil, diretrizes da Academia Americana de Pediatria, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem uma diretriz de 2017 sobre prevenção de estresse tóxico, porque pouco o profissional conhece sobre isso. Né? A gente sabe que há diversos níveis de estresse, né? Classificações de estresse, estresse positivo, estresse tolerável e estresse tóxico. E hoje a gente sabe que o estresse tóxico, que é quando há uma liberação constante e muito alta de cortisol no organismo, isso gera impactos epigenéticos totalmente desfavoráveis para todo o desenvolvimento deste bebê nesta fase da vida, com impactos a curto, médio e longo prazo, né, no seu desenvolvimento. E este estresse tóxico quando o nível de cortisol é muito alto e não há suporte emocional de um adulto para aquela criança ou para aquele bebê, sabe? Ele não recebe esse suporte. Inclusive nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, elas são direcionadas para qualquer profissional de saúde infantil, e eles falam de vários fatores de riscos de risco em casa que pode levar a estresse tóxico. Então, só para citar rapidamente alguns, apesar de que são muitos, tá? Por exemplo, uso excessivo de telas, né? De o que a gente sempre fala, né? De porque há motivos para reduzir essa exposição às telas, porque uma delas é risco para desenvolver estresse tóxico, ou, por exemplo, negligência parental, alienação parental, né? Crianças que não são cuidadas, são muitas vezes terceirizadas, né? Na sua nos seus cuidados, né? Então, isso pode levar a negligência, falta de sensação de amor, de proteção, né? Aspectos psicoemocionais estão, maltrato infantil, abuso, né? Sexual também, já falando de assuntos mais extremos, intervenções médicas mais complicadas ou graves podem levar a estresse tóxico. Agora, isso em relação à casa ou a outros fatores. Mas no consultório, isso também poderia acontecer. Claro que por isso, esse é um dos motivos pelos quais a Associação Brasileira de Odontopediatria, eu falo, tem uma frase muito bonita, em que toda criança merece um odontopediatra, né? Porque justamente, né, é o odontopediatra que deveria realizar essas intervenções, porque é quem foi treinado e capacitado para procedimentos, né? Eu falo assim, educação em saúde é tarefa de todos. É trabalho da atenção primária, é trabalho das áreas com especialização, é de todos, porque é educação, né? Mas intervenções, né, operatórias e tudo mais, realmente, né, deveria ser feito de preferência por um odontopediatra, porque ele conhece a abordagem psicológica para aquele, né, para aquele bebê ou para aquela criança de acordo ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, ele pode trabalhar de forma mais segura em termos de prevenção de estresse, de maiores níveis de estresse ou de chegar no estresse tóxico, já que esse estresse tóxico a gente pode chegar em até 30 minutos após o estímulo de estresse, se não há uma melhora no comportamento daquela criança. Ou naquele bebê, não há uma melhora em termos do tipo de choro, o bebê não dorme. Então, a gente precisa, principalmente, estar muito
com muito cuidado para procedimentos que são mais invasivos, como pulpectomias, que são procedimentos mais longos, né? A gente precisa de mais Sim. tempo na cadeira, então a gente precisa gerar estratégias para acalmar esse paciente, né, num tempo prudente, para pôr ele para dormir, se for o caso. O bebê dorme, né? Fazendo pulpectomia não é uma coisa rara, é uma coisa que acontece muito. Mas a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, né? Se caso tenha que realizar um procedimento invasivo que tem maior tempo de duração na cadeira odontológica com abordagem não farmacológica, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados. Priorizar sempre a odontologia de mínima intervenção, porque enquanto a gente trabalhar com odontologia mínima intervenção, a gente sempre vai estar mais seguro trabalhando em níveis de estresse considerados seguros, né? Então, está aliada realmente da prevenção do estresse tóxico. Então, esse é um assunto que tem assim, tem muitas orientações clínicas, né, de como fazer esse manejo e tudo mais, para que o profissional trabalhe de maneira segura, né, e que eu acredito, assim, que deveria ser considerado, né, dentro da especialização em odontopediatria como um dos tópicos, né, de maior relevância, né. Doutora, muito obrigada mais uma vez. O CRO-MG agradece demais o seu empenho, né, de ter ficado aqui com a gente nessa noite, num assunto aí tão interessante, tão importante. Eu vou até pedir também, se a senhora puder deixar o seu e-mail de contato, que às vezes surge algumas dúvidas, o pessoal que nos assistiu às vezes pede para deixar um e-mail, né, para mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida. E, olha, meu e-mail é tão difícil de passar. Eu vou deixar aqui escrito a minha rede social, porque aí, se alguém precisar, me pede por interno, né? Eu vou deixar aqui, doutora Jenny Abanto, já coloquei, para quem quiser me acompanhar, seguir. E aí eu posso, né? A gente pode conversar. E para quem se interessar, inclusive, a gente está organizando um curso de primeiros 1.000 dias de vida do bebê e saúde bucal, e um curso de 15 horas, né, de duração, um curso online organizado pelo ECKB. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato também, que é uma versão em português, né? Eu tenho feito várias versões em espanhol, mas vai ser a versão em português agora. Ok, doutora, muito obrigada, sucesso.